Olá! A aula que eu preparei para hoje é sobre a cultura indígena. O tema da nossa aula é o índio, um ser da natureza. Como vocês estão vendo nesta imagem, o índio também tem uma data especial no nosso calendário. Assim como nós temos o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, o índio também tem a sua data comemorativa e se comemora no dia 19 de abril. Neste dia 19 de abril, sempre é comemorado, nas escolas, sempre os professores fazem algo sobre a cultura indígena, explicam sempre algo sobre a cultura indígena. Essa data é muito importante a gente relembrar sobre a cultura, sobre seus costumes, Então, dia 19 de abril se comemora o Dia do Índio. Eu vou ler um texto sobre os índios. Eles eram os donos da terra antes da chegada de Cabral. Quando Cabral chegou no Brasil, encontrou cerca de 2 a 5 milhões de índios. Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, cerca da população brasileira tinha 2.000 a 5 milhões, 2 milhões a 5 milhões de índios. Ou seja, a nossa terra brasileira era composta por índios, Mas os índios, eles não conheciam a escrita, ou seja, eles eram analfabetos, Eles não sabiam escrever, ler, Eles não tinham esse conhecimento. Eles caçavam, pescavam, plantavam, fabricavam cerâmicas e armas de caça. Os índios tupis conheciam fogo, adoravam Tupã, o trovão, Jaci, a lua, e Guaraci, o sol. Ou seja, os índios eles tinham costumes de adorar, os luminares, como a lua, o sol, a qual eles denominavam com este nome, O sol eles chamavam de Guaraci, a lua eles chamavam de Jaci, e também adoravam ao trovão, que davam o nome de Tupã. Eles viviam em aldeias ou tabas, formadas por ocas ou malocas. Na ocara, faziam suas festas e os rituais religiosos. O que é a ocara? São as praças, Nessas aldeias tinham praças. E essas praças eram onde eles faziam suas festas e os rituais religiosos. O chefe da aldeia era Morubixaba e o chefe religioso era o pajé, o curandeiro da tribo. Tomavam banho diário, fumavam, dormiam em redes e criavam muitas lendas. Acrescentaram muitas palavras ao nosso vocabulário: abacaxi, ipê, tietê, caatinga e etc. Então, os índios tinham alguns hábitos também e costumes, E algum desses hábitos e costumes deles nós temos até hoje, Os brasileiros aprenderam com os índios muito desses costumes e hábitos. É o que nós vamos ver agora. Tomar banho. Esse hábito era dos índios, Porque quando os europeus chegaram aqui, eles não tinham esse hábito, de tomar banho todos os dias. E os índios se banhavam todos os dias, mesmo que em rios, Ali as mães já aproveitavam enquanto as crianças estavam tomando banho, as mães já iam lavando a roupa, E esse era o costume dos índios, de tomar banho todos os dias. Pescar também, Era um dos costumes dos índios, que até hoje os brasileiros têm o hábito, de pescar. Mas diferente, Vemos aí a criança com um arco, uma flecha na mão, Pescando peixe. Então, ou seja, eles pescavam com flechas, Hoje em dia os homens utilizam varas, redes para pescar, Mas é o mesmo costume, Pescar. Andar de bote também, Ou barco, também é um hábito, um costume indígena, Que até hoje nós vemos os brasileiros usando, Esse costume de andar de bote ou barco. Dormir em redes, Nós vemos que é um costume indígena também. Dormir em redes, Pois naquela época também não tinha cama,
e eles tinham esse costume de dormir em redes, né? Então, o costume de dormir em redes também é dos indígenas. E sobre a alimentação deles, como vocês podem ver aí, era natural, né? Aí é mandioca, né? Essa daí, no caso, é mandioca. Então, eles tinham esses costumes, né? De comer só produtos naturais, né? A alimentação dele era totalmente natural, né? Só comiam alimentos retirados da natureza, como frutas, raízes, peixes, né? Deixa eu ver aí, ó. Milho, né? Toda a alimentação deles era constituída ali da natureza, né? Eles retiravam ali da natureza mesmo. Muitos desses alimentos fazem parte da nossa culinária até os dias de hoje, né? Nós vemos que esses alimentos continuam sendo usados na nossa culinária. E sobre a língua também, né? A nossa língua é recheada de palavras e termos que são originalmente indígenas, né? Essas palavras aí que vocês estão vendo nessa tabela, né? São tudo palavras que utilizamos ainda hoje e de origem indígena, né? Abacaxi, açaí, amendoim, arara, jacarandá, caju, capim, piaba, jiboia, urubu. Aí tem algumas cidades também, como Curitiba, Tatuapé, né? E outras palavras, né? Guri, Maceió, Paraná também, né? São cidades, estados, né? Biboca, caipira, caboclo, lambari, tatu, jabuticaba, Curitiba, né? Paraná, Cuiabá, Ipanema, beiju, paca e tatu. Né? Todas essas palavras são de origens indígenas, né? E nós utilizamos no nosso dia a dia. O artesanato também se destaca no povo indígena. E alguns deles continuam até hoje fazendo seus artesanatos e vendendo. E assim eles conseguem ajudar no sustento das suas famílias, né? Os objetos mais conhecidos que eles fazem, né, são bolsas, cestas, esteiras, colares, pulseiras, né? Tudo de origem manual, né? Todos os utensílios eles fazem à mão, olha. Coleiras, né? Pulseiras, né? Um arco também ali para a cabeça, né? Montou um joguinho ali muito lindo. Né? A pintura, né? Eles pintavam também o rosto manualmente e ainda utilizavam de cores que que eles conseguiam nos própria natureza, né? Como o vermelho eles tiravam do coloral, né? Que a gente conhece como coloral, né? E assim eles iam se pintando e os colares, né? Que eles faziam à mão aí, muito bonitos, né? Hoje em dia ainda tem índios, né? Que fazem esse tipo de trabalho artesanal aí e tudo feito à mão, né? E com a venda eles conseguem manter as suas famílias, né? Então nós devemos, né, conhecer e respeitar a cultura indígena. Se nós cumprirmos com a nossa parte, com certeza a população continuará sendo preservada, pois se as pessoas não valorizarem a história deles, né, dos indígenas, poderão ficar sem história para contar no futuro, né? Então esta foi a minha aula. Esta foi a minha aula. Né? Nós temos que ter, né, como objetivo de ensinar sobre a cultura indígena para nossas crianças, né? Destacar a colaboração dos índios para o nosso dia a dia, em tudo que eles colaboraram, né, para o nosso dia de hoje, né? E também colaborar para o respeito, né, as diferenças, mostrar, né, que cada cultura, cada povo tem uma cultura e todas as culturas são importantes, né? Assim como nós, né, temos os nossos costumes, né, os índios também tinham os costumes deles. E é muito importante estar lembrando, né, para as nossas crianças, estar lembrando sobre a cultura indígena, assim como tantas outras culturas. Né? Temos que valorizar esse povo, essa cultura, né, pois foram eles os primeiros habitantes do Brasil, né? Primeiros habitantes de onde a gente mora, né, do Brasil, foram os índios, né? E quantos costumes nós ainda carregamos conosco, né? Que foi aprendido com os índios. Tomar banho mesmo, né? Nós tomamos banho diário, temos que dar
né, esse valor aos índios, porque era um costume dos índios, né? Os europeus não tinham esse costume, né? Então, muitas e muitas outras coisas que nós devemos valorizar e respeitar. E essa é a minha aula de hoje.